Ouve bem? Sim, Rodrigo, bom dia para você, viu? Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade, aliás, no Jornal da Cidade, pois não. Ô Alex, essa prática, ela pode render graves punições para quem comete, né? Explica pra gente então. É verdade, viu, Rodrigo? É crime grave, viu? Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o doutor Antônio Carvalho, ele que é advogado trabalhista, né? E só um dado interessante aqui, olha, segundo o Ministério Público do Trabalho, a região sul do país foi a que mais registrou casos de assédio eleitoral, 83. O Nordeste está em terceiro lugar, com 23 denúncias. Para entendermos um pouco melhor sobre esse assunto, vamos conversar com ele, Antônio Carvalho. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade, uma prática que realmente é um crime muito, muito sério, né? Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Cidade. De fato, é um crime grave previsto no Código Eleitoral e não está restrito só ao mundo do direito do trabalho, embora a ênfase nesse período eleitoral deste ano de 2022 tenha sido a prática da coação, da imposição da vontade, né, do assédio eleitoral através do direito do trabalho, das relações de trabalho mais propriamente ditas. O que é que tem acontecido e a gente tem acompanhado? Embora no Sudeste e no Sul do país as denúncias sejam maiores, e a gente sabe porque pela própria configuração eleitoral, a gente tem a perspectiva de que determinadas candidaturas usam desse poder econômico para poder se beneficiar e impor a sua vontade aos profissionais que trabalham nessas determinadas empresas, mas já aconteceu também no Nordeste e no Norte. A gente acompanhou relatos de fazendas, do agronegócio, fazendo essa prática, cometendo essa prática delituosa. E ela constitui basicamente na imposição da vontade por parte do empregador ou dos seus imediatos diretos, daqueles que têm poder de mando, né, uma superioridade hierárquica, para poder deixar um termo mais jurídico, mas, de fato, aquele que tem a possibilidade de pegar o trabalhador e dizer: se você não fizer ou não tomar determinada atitude, ou se você fizer ou tomar determinada atitude, determinado posicionamento político que não me agrade, eu vou lhe prejudicar, eu vou mudar você de posição, vou demitir, vou fechar a empresa, ou a questão do benefício, que seria uma forma transversa de compra de votos. Se o meu candidato ganhar, eu beneficio vocês com uns X valor em reais, que a gente chegou a ver isso também, essa prática também sendo denunciada país afora. E aí, se esse empregador ele for flagrado ou denunciado com essa prática desse crime, o que acarreta ele, doutor, em termos de punição? É importante que haja a denúncia, né, por parte de quem se sentir assediado, não apenas do trabalhador, mas de pessoas que tenham conhecimento de tal prática, e pode resultar, inclusive, em reclusão de até 4 anos. A gente tem essa perspectiva de estimular que as denúncias sejam feitas para que a lisura do processo democrático da eleição seja respeitada, que todos tenham a possibilidade de escolher livremente o candidato A ou B que venha a garantir o processo democrático e venha a garantir o resultado válido e justo nas urnas, sem a imposição de vontade de terceiros ao voto de cada eleitor e cada eleitora. Finalmente é um momento constrangedor ali para o empregado, né, ser submetido a situação como essa. O que a gente leva sempre em consideração é o seguinte: na hora de exercer o voto, o eleitor, a eleitora, vai estar sozinho na cabine eleitoral. Ele vai se dirigir à urna sozinho. Não tem como se identificar em quem o eleitor A ou B votou ou deixou de votar. Então, na hora de votar, exerçam democraticamente seu direito de voto. Na hora de votar, busquem, de fato, fazer o que o exercício democrático nos orienta. Votar naquele candidato ou naquela candidata que representa o seu interesse, a sua perspectiva. De fato, é interessante ressaltar que não só a imposição, mas a determinação de você tem que usar a camisa do candidato A ou da candidata A, do candidato B ou da candidata B, também constitui a prática de assédio eleitoral, como determinar que você não pode usar fora do ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, a gente tem pela legislação a vedação, não pode ser misturado o ambiente de trabalho com a questão eleitoral, mas
fora do ambiente de trabalho, o eleitor ou a eleitora pode livremente exercer seu direito de expressão, usar a camisa do seu candidato, usar as cores do seu candidato, fazer com que a sua vontade esteja expressa para a maioria da população de acordo com a sua liberdade, sem a imposição de usar ou deixar de usar, é o que a gente ressalta. Perfeito, doutor. Muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos com o doutor Antônio Carvalho, ele que é advogado trabalhista, né? E só para que fique bem claro aí, principalmente para os empresários, os empregadores, né? O voto é secreto e direto. Eleitores escolhem em quem votar de acordo com suas convicções políticas e expectativa de que o país, né, tem aí uma possibilidade de um futuro melhor, e podem manifestar seu pensamento livremente, porque tem direito à vida privada e intimidade. A Constituição brasileira garante e protege essas liberdades individuais que são expressão da cidadania. Então, o voto é um direito do eleitor e não uma imposição de quem quer que seja. Rodrigo Miranda. É isso aí, Alex. Muito obrigado pelas informações, né? O voto é do eleitor, então ele decide a quem vai ser direcionado, né? Esse voto de confiança e de esperança. Vamos seguindo aqui com o jornal.